Hello, turma! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Física. Hoje, o foco da nossa aula é uma resolução da questão da FUVEST de 2022 que aborda o tema de calorimetria, equilíbrio térmico. Porém, antes da gente começar, gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Ju Alves, sou professora de Física e Matemática e te convido a participar, a interagir nesse canal, deixando suas dúvidas, deixando seus comentários, fazendo sugestões para novos vídeos, deixando seu like e se inscrevendo, tá bom? Para que você não perca os próximos vídeos, receba as notificações direitinho e não fique por fora dos próximos temas que serão abordados. Então, agora que já é tarefinha feita, já se inscreveu? Já fez a tarefinha de hoje? Bora ir para a resolução da questão da FUVEST 2022. Traz no texto dela a seguinte informação. O bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus Celsius deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius. Note e adote. Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. Então, como eu sempre aconselho vocês, a gente anotar os dados da questão antes da resolução, para que a gente não fique perdendo tempo, toda hora voltando no texto, lendo, buscando informação. Numa questão de vestibular, em questões do Enem, do dia de prova, todo o tempo ali conta para que a gente agilize ali na hora de resolver questões futuras e questões que são mais complicadas. Então, bora lá. Ele falou com a gente que ele vai misturar duas substâncias, o café e o leite gelado. Então, eu vou separar aqui as informações referentes ao café e as informações referentes ao leite. Ele deu pra gente que a gente vai ter 60 ml de café. Esse café vai ter uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e ele menciona também que ao misturar o café com leite, a temperatura final de equilíbrio térmico vai ser de 65 graus. Já nas informações do leite, ele não nos fornece a quantidade de leite, que é justamente o comando da questão, Então ele quer saber essa quantidade de leite. Ele dá pra gente que a temperatura inicial do leite é de 5 graus Celsius. No equilíbrio térmico, ao misturar o café com leite, nós vamos ter 65 graus Celsius. E para ajudar na resolução, ele pede pra gente adotar que a densidade do café e do leite são iguais. Então, como lá na equação da calorimetria envolve massa, o fato da gente considerar aí a densidade do café e do leite iguais ajuda na resolução, principalmente para a gente encontrar massa. Aqui a gente vai assumir que esse café tem a mesma densidade da água, tá bom? Já que a água aí vai ser a substância que prevalece no café pra gente. A densidade da água, ela é 1 grama por ml, 1 para 1. Então, o café no nosso caso, que tem 60 ml, a gente vai poder assumir também que tem uma massa de 60 gramas. Outra informação importante é que ele coloca que esse calor específico do café e do leite a gente vai assumir como igual. Então eu vou deixar o C ali na nossa conta e no final, como eles vão ser iguais, eles irão cortar. Em resoluções que envolvem equilíbrio térmico, a gente vai adotar que a quantidade de calor, trocada pelo café, mais a quantidade de calor trocada pelo leite, vai ser igual a zero. Isso porque a quantidade de calor que o café doa para o leite é igual à quantidade de café recebida pelo leite. Assumindo que essa quantidade seja positiva para o café e negativa para o leite, ao somar dois números iguais, em módulo, mas com sinais opostos, essa soma sempre vai ser zero. Lembrando que aqui também a gente não tem mudança de estado físico, a equação da calorimetria que a gente vai utilizar é a famosa equação do Ki-macete.
que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que a gente vai fazer isso para cada uma das substâncias, para o café e para o leite. Então aqui na parte do café eu vou colocar o seguinte, ó, a massa do café vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do café, que é a temperatura final menos a temperatura inicial do café, mais a massa do leite vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial do leite, é igual a zero. Não confunda e substitua valores nos lugares errados, tá bom? Por isso que lá no início já da questão, eu coloquei tudo que estava referente, todos os dados referentes ao café e logo embaixo todos os dados referentes ao leite. Substituindo os dados do café, então a gente viu que 60 ml irão corresponder a 60 gramas de café, o calor específico que é C, a temperatura final que é de equilíbrio térmico é 65, menos 80 que é a temperatura inicial do café, mais a massa do leite, que é o comando da questão. A questão pede pra gente qual é a quantidade de leite misturada, o calor específico que ele pediu pra gente considerar igual para os dois, TF, que é a temperatura final de equilíbrio térmico, que é 65, menos a temperatura inicial do leite, que é 5, isso é igual a zero. Então, eu vou ter 60 vezes C, 65 menos 80 vai dar menos 15, mais a massa do leite vezes o calor específico, 65 menos 5 vezes 60, que é igual a zero. Aqui na parte do café, a gente tem uma multiplicação para fazer um jogo de sinal. 60 é positivo, 15 é negativo. Então, mais com menos vai dar menos. 60 vezes 15 é 900C. Mais a massa do leite vezes C vezes 60. Eu vou colocar o 60 escrito primeiro, uma vez que na multiplicação a ordem não importa, né? A ordem não altera o nosso resultado. Esse menos 900C que está antes da igualdade, eu vou passar para depois da igualdade. Então, eu vou ficar com 60, massa do leite vezes o calor específico, que é igual a 900C. Se ele está negativo, depois da igualdade ele fica positivo. Como eu quero encontrar a massa do leite, eu vou isolar ela do lado esquerdo. Então, 60C passa para o lado direito, dividindo, já que ele estava multiplicando anteriormente a massa do leite. Fazendo essa divisão, os calores específicos, como são iguais, eles podem cortar, né? A questão pediu para a gente adotar que esses calores específicos fossem iguais. Eu estou simplificando aqui o zero em cima e o zero embaixo, e 90 dividido por 6 vai ser igual a 15 gramas. Como a gente está adotando a densidade da água, que é 1 para 1, 15 gramas correspondem a 15 ml, que dá aí pra gente letra C, ok? Espero que você tenha gostado da resolução desse problema, que você tenha compreendido. E se ficou alguma dúvida a respeito de como que a gente chega nessa equação, como que a gente pode utilizar que a soma dos calores é igual a zero num problema de equilíbrio térmico, coloque aí para mim nos comentários, que pode ser um tema para as nossas próximas aulas, tá bom? Um beijo, não deixe de se inscrever para que você possa aí assistir os próximos vídeos e também volte nas outras playlists para que você possa acompanhar as resoluções das outras questões, tá bom? Um beijo, tchauzinho e até a nossa próxima aula!